Vamos abrir nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 26. Louvo a Deus por ter chegado a tempo e ter disposição para estar aqui com vocês. O Senhor renova nossas forças. O Senhor sempre está presente conosco. Eu, durante essa semana, como eu cheguei na terça noite, começou quarta à tarde, quarta noite já estava envolvido, quinta de manhã, a única espaço livre da convenção era na quinta, 3 horas mais ou menos, na parte da tarde. Depois não tinha nenhum espaço livre. E eu preciso preparar algo para me pregar domingo à noite. Então, quando as pessoas esvaziaram os quartos, principalmente os meus companheiros de quarto, um foi para um lado, foi para a piscina, foi para a praia, eu me fechei no quarto e fui orar e pedir para Deus me dar essa palavra. Eu preciso, Deus, de uma palavra, porque eu quero chegar domingo e transmitir aquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos ler primeiramente do primeiro versículo ao versículo 5, que diz assim: acompanhe bem a leitura, preste atenção em cada palavra, em cada frase. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque em ti e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o centuplo, ou 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos, de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, Ficol, chefe do seu exército.
E perguntou-lhe Isaac, por que vieste ter comigo, visto que me odiais e me repeliste de vós? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal, assim como nós não havemos tocado e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Amados, somente a leitura é algo de nós ficarmos impactados com esta palavra e entendermos um pouco mais. O rei Saul foi o segundo rei, ou melhor, o primeiro rei de Israel. Um homem alto, que todas as pessoas davam do seu ombro para baixo. Da tribo de Benjamim, homem o qual o profeta Samuel amava. Amava tanto, que até nos dias que Deus rejeitou, o Samuel não estava querendo isso, porque gostava muito. Saul poderia ser constituído um dos melhores reis, tinha tudo na mão, mas numa determinada ordenança de Deus, para ele destruir os amalequitas, para ele destruir tudo que encontrasse, ele desobedeceu a Deus. E quando o profeta, falando em nome do Senhor, e ele se desculpava, até mesmo dizendo: não, o que esses mugidos de boi, de ovelhas que eu estou ouvindo? Não, nós deixamos para sacrificar ao seu Deus. E esse rei, o que está fazendo aqui? Então ele desobedeceu algo de Deus. Amado, eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus está cansado de boa intenção. Muitas pessoas deixam de obedecer, arrisca aquilo que Deus está dizendo através da sua palavra, e entra com o seu jacismo e com a sua boa intenção. E boa intenção não quer dizer obediência ao que Deus manda. Eu acho que deve ser desse jeito. Não, você não acha nada, obedece, acabou. Se Saul tivesse obedecido, ele tinha sido consagrado como um ótimo rei. Mas a desobediência dele levou a ele a ser derrotado, levou a ele a consultar uma médium, algo que Deus detestava, e ele mesmo havia expulsado aqueles médiuns que consultavam os mortos. Levou a ele, no momento difícil, de tirar a sua própria vida, lançando sobre a sua própria espada, e junto com ele levando os seus filhos, ao fim de uma pessoa desobediente à palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós encontramos um jovem ainda, mas debaixo de um ensinamento, de uma direção que veio dos seus pais. Tanto assim que nós sempre lemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Também nós podemos acrescentar, a partir desses patriarcas, nós podemos acrescentar também o nosso nome. Deus é o teu Deus. Você pode dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e o Deus do Moacir, o Deus do Roberto, o Deus do Adriano, o Deus do Lucas, o Deus da Mônica, o Deus da Jô, o Deus do Adalberto. Você pode dizer isso, que Ele é o teu Deus, com toda certeza, com toda firmeza, com aquilo que você vive, que Ele é o teu Deus. Porque não basta somente eu bater no peito e dizer: é meu Deus. Eu tenho que obedecer a sua palavra. Amado, diante disso, nós queremos falar nessa noite, multiplicando a obediência e colhendo milagres. Multiplicando obediências e colhendo milagres. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Isaac já era obediente a Deus.
porque você vai entender o que é uma multiplicação de obediência. Ele já obedecia a Deus. O texto começa assim: que houve uma fome em toda aquela terra, como houve na primeira. Os leitores da Bíblia lembram da primeira fome que aconteceu e aonde Abraão foi? Vocês lembram disso? Quando houve fome, aonde Abraão desceu? No Egito. E lá do Egito ele trouxe o quê? Agar. E de Agar veio quem? Ismael. E de Ismael até hoje? Está aí. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui. Com esse negócio de coronavírus, você anda nesses aeroportos, mas é tudo mascarado, tá? E aí, esses dias até ouvi algo assim engraçado. Eu não sei o que é mais perigoso: ver um terrorista, ou um sírio, ou um libanês, um iraquiano com uma mochila nas costas, ou um chinês espirrar, ou um brasileiro engarupado numa moto. Qual que é mais perigoso? Eu achei engraçado isso. Mas aí tá, eu estou no aeroporto de Guarulhos, daqui a pouco eu vi várias pessoas com máscara ali, tá? E eu procurando um lugar para me sentar. E eu esperar um bom tempo, mais ou menos umas 3 horas, eu ia ter que ficar ali no aeroporto. Falei, vou procurar um lugar aqui. Não sabia ainda qual o portão que eu estava procurando. Daqui a pouco eu dei uma olhada assim, tinha um espaço vazio. Opa! Dei uma olhada, não sei se é tudo igual, né? Japonês, coreano, chinês, tudo parecido, né? Parece um caminhão cheio de baiano, né? Tudo parecido, tudo igual. Se o Fábio estivesse aqui, ele falava que não é igual. Tudo igual, estavam ali falando, ninguém queria sentar perto daquele povo. E eles falando, falei, eu vou sentar, é aqui mesmo, obrigado, o Senhor preparou um lugar. Sentei ali junto com eles. Mas, gente, eu sou um servo de Deus, que Deus me protege, e eu procurando um lugar, Ele preparou um lugar para mim, ali. Ou então eu ia ter que usar uma tática, chegar perto e desde que eu cheguei da China, eu estou espirrando desse jeito. Limpava o lugar. Mas olha o medo das pessoas, amado. Amado, o que a Bíblia diz? Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Eu vejo muitas vezes os crentes, os filhos de Deus, eles contraem mais alguma coisa, mas por medo, amado. Por medo. Eu oro a Deus e entro. Já entrei no lugar com uma pessoa contaminada com tuberculose, terrível, a ponto dos médicos dizer assim para mim: você vai assinar um termo. Eu queria que eu entrasse de máscara, de guarda-pó e tudo. Eu falei, não, eu vou falar sobre fé, eu vou orar por ele, eu não quero máscara, eu não quero esse guarda-pó não. Então o senhor assina aqui um termo que o senhor é responsável. Eu assino daqui. E sentei de boa. Se eu soubesse falar um mandarim, um japonês, eu ia puxar a conversa com eles também. Mas eu vejo assim, por que isso? Vamos voltar para a palavra. Houve fome em todo aquele lugar. E o Isaac foi peregrinar naquele local. Tem uma parte que eu não li, que aconteceu a mesma coisa com Abraão. Que Abraão disse que a Sara não era sua esposa, era sua irmã. O Isaac fez a mesma coisa. Vocês viram? Eu pulei essa parte aqui. E como é que era o nome do rei dos filisteus aqui? Não escutei? Abimeleque. Abimeleque é o nome do rei. E ele não tocou. E chamou a atenção de Isaac. Isaac se justificou e ele ficou ali. Mas veja bem o que Deus diz para Isaac. Isaac, não desça para onde? Para o Egito. Não desça para o Egito. Lá no Egito havia comida. Lá no Egito não tinha fome. Mas aonde Isaac estava, na terra de Gerar, na terra dos filisteus, havia muita fome. Muita seca. E foi exatamente ali que Deus disse que era para ficar.
Amado, quando Deus diz para nós ficar num determinado lugar, não importa o tamanho do lugar, não importa a situação, se tem emprego, qual é a fama, Deus vai fazer você prosperar. Se você for obediente, você vai colher milagres num lugar onde as pessoas acham que não presta. Não presta na boca das pessoas, mas na boca de Deus você vai ser abençoado. Você recebe isso? Quando nós chegamos aqui em 2009, as pessoas diziam o seguinte: o que você veio fazer? O que você veio fazer nesse final de mundo? Eu falei, não é final do mundo, porque aonde Deus te coloca é o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo. Você está para abençoar, e aonde você está, e você abençoa porque você está no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai trazer para você coisas maravilhosas, amado. Então Isaac era obediente a Deus. Ele teve que multiplicar a sua obediência com uma ordem direta de Deus. Ele era obediente. Deus falou assim, não vá para o Egito. Você sabe aquele momento que você está na direção de Deus, está servindo a Deus, mas Deus fala com você algo muito forte, muito direto, que vai exigir de você uma obediência, algo muito forte, no momento de uma situação também difícil. Aí sim que é multiplicar a obediência. Era uma situação difícil. Imagine, você não tem nada para comer, você não tem perspectiva do outro dia também ter alguma coisa, sabe que lá numa cidade do Egito tem alguma coisa, e Deus diz assim, não saia daqui. Já enfrentou um problema que quis lá enganar o rei, dizendo que era a sua esposa, era irmã, e aí já criou alguma coisa, ali um clima, e Deus diz, você vai ficar aqui. É aqui que você vai ficar. Não é fácil obedecer no meio das dificuldades. É fácil obedecer no meio das dificuldades, amados? É fácil isso? Não é. É fácil obedecer na hora das coisas, então tudo bem. Opa! Mas obedecer a Deus no meio das dificuldades. Você imagine, como eu estava falando da missionária Nilzete, deixar o casamento para servir a Deus. Eu quero dizer outra coisa para vocês, amado. Ela nunca casou, ela permanece solteira até hoje. Ela deixou de ter um marido aqui na terra para ter o verdadeiro marido, que é Jesus. Até hoje ela está lá. Ela diz, se Deus quiser que eu fique sozinha, eu vou ficar sozinha. Foi fácil para ela obedecer nesse momento difícil? Foi fácil para Isaac obedecer a Deus. Ele poderia até questionar algumas coisas. Não é Deus que está falando, não. Deus não, jamais. Se fosse dessa época, sabe que muitas vezes você podia dizer, não, como é que fica a sua palavra, Deus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nessa hora, ele é bíblico, ele conhece certinho, diz assim, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Se um filho lhe pedir um pão, daria uma pedra, se lhe pedir um peixe, daria uma serpente, e aí Deus, o Senhor vai contra a sua palavra? Nós ficamos bíblicos na hora, nesse momento. Quem conhece a voz de Deus e conhece que a Deus não questiona, obedece. Mesmo que você não entenda, mesmo que saia fora do teu entendimento, obedece. Obedece que vai ser melhor. E o Isaac obedeceu. Amados, com certeza, sabe o que Isaac fez? Porque eu vou morar aqui. Se eu vou morar aqui, eu tenho que plantar. Amado, se planta em terra seca, as pessoas vê, esse tempo atrás aí estavam aguardando chuva, faltava chuva para plantar. Agora, um lugar seco, pouca água, e ele semeou naquela terra. Semear em terra seca é confiar em quem? Em Deus.
Se o Senhor me mandou, o Senhor vai me sustentar. Se o Senhor enviou, a Nilzete sustentou e usou a vida dela e usa a vida dela. Quando nós obedecemos, Deus faz coisa tremenda. Lembra daquela reportagem que passou até na televisão, do nosso missionário lá no Macapá, que é o Neto? Eu tive o prazer de encontrá-lo ali nesse momento. E ele falou assim, deixa eu tentar. Ele chegou, eu queria conhecer e ele queria me conhecer. Falou assim, olha aquele projeto maravilhoso, deixa eu te abraçar. E ele é enorme, amado, ele é grandão, eu sumi do braço dele. Apesar que muitas pessoas me abraçavam, falaram, pastor, o que aconteceu? O senhor sumiu, o senhor está miudinho. Falei, eu vou passar a receita para você. Que Deus maravilhoso é esse, quando nós obedecemos, amado. E quando nós obedecemos, porque Isaac tinha uma esposa. Na hora que eu estava preparando essa palavra, me veio na mente... Imagine você é sócio de uma empresa, de uma instaladora elétrica, você mora bem, você tem um carro, você está trabalhando na igreja, você está sendo usado por Deus, você está abrindo congregação, você está junto com as pessoas, e Deus diz para você que é para você deixar tudo, entregar para o teu sócio e ir morar lá numa vila, numa outra cidade. E eu louvo a Deus, amado, que quando eu falei para minha esposa, sabe o que ela disse? Deus falou, vamos obedecer. Porque muitas das vezes, amado, a pessoa vai falar, às vezes fala assim, mas será que Deus falou com você? Porque eu sou assim, se Deus falar comigo, vai ter que confirmar com a minha esposa. Por quê? Porque poderão andar dois juntos se não há comum acordo. Quando as coisas não dão certo, se um não concorda, pare com isso, porque não tem acordo. Deus não está nesse negócio. Vai ter que orar, vai ter que buscar. Daí os dois estão juntos. Com certeza Isaac estava de comum acordo com a sua esposa. E ele semeou. Amado, havia seca e fome, mas no Egito tinha comida. Amados, como é bom confiar. Lembra da viúva de Serepta? Lembra o que ela fez? Ela tinha muita comida? Não, ela tinha comida para ela e para o seu filho. E depois iam esperar a morte. Mas olha bem, olha a semeadura. Ela multiplicou a obediência através da palavra do homem de Deus. E ela não era uma mulher judia, não conhecia o Deus dos judeus. Mas ela confiou, porque Deus, ao momento que o profeta Elias falava, aquela palavra saía com autoridade, com a unção, como fosse o próprio Deus falando com ela. E ela creu naquela palavra e ela fez segundo a palavra do homem de Deus, profeta Elias. Foi lá, fez o bolo, trouxe primeiro para ele e depois foi fazer para ela. Na obediência, multiplicação, no momento de crise, no momento de seca, no momento de fome, ela semeou no reino de Deus e ela colheu o milagre. Nunca faltou a farinha, nunca faltou azeite. Eu quero dizer para você, é no momento de crise que você deve ser obediente. É no momento de crise que você deve confiar no Senhor e multiplicar a tua obediência, que você vai colher milagres. Veja o resultado da obediência. Semeou numa terra seca pela fé. Amados, há 11, 12 anos atrás, como era a Guaíra? E o que é a Guaíra hoje? Melhorou. E vai melhorar mais. Eu vi falando para os meus amigos, falou, compra terreno lá. Compra terreno, faz investimento. Por quê? Com um ano vai dobrar o preço daquilo lá. Compra terreno, invista. Porque eu vi fazendo propaganda. Falei hoje nós chegando aqui, eu falei para o Rodrigo, compra terreno, Rodrigo, invista. Porque eu creio num Deus que vai prosperar essa cidade, que vai abençoar. Não é porque eu estou falando, porque quando a igreja começa a amar o lugar aonde está, aonde Deus te plantou, aonde Deus está te abençoando, aonde Deus tem um trabalho para você, te deu uma família, te deu uma casa, você se levantou, você levanta a sua mão, coloca a planta dos seus pés, abençoa, porque você vai colher milagres.
Agora, se você começar a dizer: essa cidade não presta, essa cidade não tem emprego, essa cidade não sei o quê, essa cidade não tem divertimento, essa cidade não tem shopping, essa não sei o quê, pode ter certeza que você não vai colher milagre. Você vai assistir os teus irmãos colhendo milagre, e você ser como aquele homem que estava ao lado do rei, que ele viu, mas não desfrutou dos milagres do Senhor. A obediência, ela vai gerar, você vai colher milagres. E não parou por ali. Olha o que a Bíblia diz, que ele ficou rico. Há uma tradução que diz assim: ele ficou rico, ficou riquíssimo. Tem uma tradução que diz isso. Essa minha tradução diz assim, que ele ficou poderoso. Poderoso. Quando você é abençoado, quando Deus te abençoa financeiramente, o inimigo se levanta. Só que você tem que ser mais forte do que o inimigo. Você tem que reconhecer que você é poderoso com Deus. Quando ele vir com opressão, com conversinha fiada, você vai com algo mais forte sobre ele. Até citava o Rodrigo a situação do Elias. Elias, olha Elias, matou 450 profetas de Baal, decramou lá o altar. Depois de 3 anos e 6 meses, veio a chuva ali, algo maravilhoso, e daqui a pouco ele recebe uma ameaça de uma perturbada Jezabel. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, o que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você, eu vou cortar a tua cabeça. Sabe o que ele fez? Vou embora. O que ele devia fazer? Com algo mais forte. Você não vai fazer coisíssima nenhuma. Manda um recado para ela, porque o meu Deus já provou que é muito maior que Baal, dos teus 450 profetas de Baal. Pode vir que eu estou te esperando. Você acha que Deus não ia honrar ele? Amado, é exatamente isso. Muitas das vezes nós aceitamos. O diabo não vai se materializar na tua frente, não vai aparecer de rabo e chifre, mas muitas das vezes de saia de cabelo comprido, curto, de óculos, sem óculos, vai aparecer na tua casa, no teu trabalho, sendo usado, perturbado pelo diabo, para te entristecer, para te derrubar, para você não colher os teus milagres. E você murcha que nem uma flor. Tem algo mais forte. Mais forte ainda. Sabe o que se levantaram? O que a Bíblia diz? Abimeleque, todos os oficiais, os filisteus invejaram. Invejaram. É o que o texto diz. Invejaram dele. Sabe o que eles invejaram? E ainda fizeram o que? Sai daqui. Vai embora daqui. Ele teve que deixar, amado, coisa que ele tinha plantado. Ele teve que deixar o poço que ele abriu. Ele teve que deixar ir para um outro lugar. E não reclamou de Deus. Muitas das vezes, amado, às vezes uma porta fechou, você perdeu algo. Em vez de você dizer: Deus tem um propósito maior para mim. Não, meu Deus, o Senhor tirou. Por quê, Deus? Não lamente, levanta a tua cabeça, porque Deus tem um propósito. Você serve a Deus, Deus tem algo maior e melhor para você. Isaac não reclamou. Ele obedeceu, ele queria ficar ali. Deus não sai dessa terra. O texto diz que ele começou a lembrar, porque ele era criança ainda, aonde os servos do pai dele abriam os poços. Ele abria um poço, começava a prosperar de novo. Vinham os filisteus e fechava e tocava ele de novo. E ele foi. Chegou um momento, sabe o que ele fez? Ele levantou um altar na oração dele e começou a falar com Deus. Ao versículo 24: apareceu o Senhor na mesma noite que ele falava com Deus. Ele não fazia uma oração de reclamação. Deus, eu estou te obedecendo. É para mim ficar aqui? Ou é para mim montar minha tenda no outro lugar? Ele estava buscando um direcionamento de Deus para a sua vida.
E apareceu o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas. Não era para temer o quê? As ameaças, a inveja, as perseguições, tudo aquilo. Não é isso que nós sofremos aqui nessa terra? Perseguições, calúnia, difamações, perseguições, mentiras. Como que você tem reagido a tudo isso? Como que você tem reagido a essas ameaças? Porque você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de algo que Deus disse para você fazer, você está debaixo de algo que você disse o dia que você desceu as águas: eu quero servir esse Deus todos os dias da minha vida. Você está debaixo de uma promessa e de uma palavra que o Senhor disse que no mundo teríamos aflições. O Senhor sabia que nós estaríamos nesse mundo e sofreríamos perseguições, mas Ele mesmo disse: estamos debaixo dessa bênção, que Ele venceu o mundo e nós também venceremos. De que forma que nós estamos reagindo quando nós estamos na direção do Senhor? Estamos sendo abençoados e muitas vezes somos perseguidos, somos caluniados. O que você tem dito? É para mim ficar? É para mim fazer o quê? Ou você tem murmurado? Eu quero dizer, se você murmurou, se você está murmurando, você não vai colher milagre. Mas se você estiver firmado na promessa do Senhor e obedecer ao Senhor, você vai colher 100 vezes mais. Só o que crê glorifica ao Senhor. Só os que crê, levante a sua mão e exalta ao Deus que pode todas as coisas. Ficou rico, poderoso em terra seca. Ficou rico, poderoso, importante em terra de Guaíra. Você entende isso? Qualquer lugar que eu vou, onde você mora? Moro em Guaíra, terra de bandido, negativo. Terra abençoada. Você não tem bandido aqui na tua terra também? Ou é só em Guaíra que tem? Eu defendo, mano, defendo mesmo. Lugar abençoado, você tem que ir lá, de fartura. De fartura. Tinha um determinado colega que falou assim: mostrando lá na Guaíra. Foi, Guaíra tem fartura assim, quer ver o negócio aqui? E nós fazemos almoço de aniversário de igreja, e nós fazemos churrascão. Ó, quantos quilos? 85 quilos de costela. Tá bom para você assim? É uma cidade próspera. E vai ficar muito mais ainda. Foi daqui um dia o Avan vai chegar lá, hein? Você crê também, não? Amém. Outras coisas vai chegar, amado. Nosso aeroporto vai melhorar. Hoje as pessoas tiram sarro, aquele teco-teco, vai chegar ali com 9 pessoas. Não, daqui um dia vai ter um com 150. Que nós vamos sair daqui, não precisa nem ir para Cascavel. Saímos daqui, ó, de boa, sossegado. Daqui uns tempos não precisa você ir lá em Toledo, lá em Cascavel, ou ir lá no Paraguai, no shopping. Você vai, eu vou sair à noite, vou no shopping aqui em Guaíra. Shopping Guaíra. Vou na praça de alimentação lá no shopping Guaíra. É isso, amado. Eu tenho que crer. É uma cidade abençoada. Se nós obedecermos, amado, nós vamos colher milagres. Faculdade Federal, isso. Então é nessa hora que o inimigo se levanta, amado. Os filisteus invejaram, mandaram Isaac se afastar deles. Você percebeu uma coisa? Quando você é uma pessoa abençoada, parece que você tem alguma coisa que eles não sei, são alérgicos a você, não gostam de ficar perto de você, não. Pior do coronavírus, já corre de você. Mas sabe por quê? Porque ele vê você sendo abençoado. Você quer ver mais ainda? Presta atenção no lugar que você trabalha. Você ganha igual os colegas de trabalho, os outros não são crentes. E eles veem você abençoado, você não. Ele fica doido da cabeça. Fala assim: como é que pode? E chega a dizer o seguinte: será que esse cara está roubando? Tem uns ainda que são desaforados. Sabe o que eles dizem? Eu acho que você está assim com o pastor lá, hein? Tem uns que são desaforados e falam isso. Pior para eles, né? Eles não entendem que a bênção de Deus está sobre a tua vida.
Ele não entende. Ele não entende que quando o seu patrão chega assim, ó, chega para você e diz assim: vem cá um pouquinho, olha, eu tenho visto você tem se esforçado. Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui, só entre nós. Todos os meses eu vou te dar para você uma ajudinha aí, porque eu tenho visto, eu peço para você fazer uma coisa, você faz, não reclama, tal. Todos os meses eu vou te dar $200 a mais para você, tá bom? Acontece isso ou não acontece na vida de vocês? Quem já aconteceu isso na vida de vocês? De patrão pegar e falar: olha lá, Arlete levantou a mão, faz. Não é porque você é bom, é porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, porque você é obediente, você tem honrado a Deus lá no teu trabalho. Isaac estava honrando a Deus. Nessa hora, vai embora, a tenda armada. Amado, é fácil armar uma tenda? É difícil. Agora desarmar tudo aquilo, puxa a estaca, pega daqui, ou os banheiros improvisados, coisas daqui, vai dali, e criação daqui. Tinha que sair e armar no outro lugar. Quando armava no lugar, falava: agora vai sossegado, vamos preparar esse poço. Quando dava água ao poço, vinham as pessoas e tocavam de lá. É exatamente isso. Nesta hora Isaac poderia ter dúvida de obedecer a Deus. Será que realmente foi Deus que falou comigo? Não tenha dúvida quando Deus está falando com você. Você tem respaldo na palavra. Ele abria as posses e os filisteus tomavam dele e tinha que mudar. Deus está vendo suas lutas e ouvindo suas orações. Você não entendeu? Deus está vendo suas lutas e ouvindo suas orações. Muitas das vezes nós somos imediatistas. Agora preste atenção nisso aqui, mano. A partir do verso 24, Deus fala com Isaac: não temas, eu estou contigo. Pode deixar que toda essa gente eu vou tratar deles, eu vou cuidar deles. Deixa lá. Nesse momento Deus diz assim: você quer se vingar ou quer deixar para mim? Ou seja, você quer se vingar e perder a bênção, ou quer deixar para mim e ficar com a bênção? Presta atenção nisso. Porque muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas mãos. E a hora que eu faço, Deus está falando com você: você quer fazer justiça? Pode fazer. Porque fazer justiça é ser que é justo. Se fazer justiça e perde a bênção, ou você quer deixar que eu cuido e você receber a tua bênção? E ele diz: eu estou no controle. Eu estou no controle. Ele está no controle da tua vida, da tua família, dos teus negócios, tudo. Ele está no controle. Pode falar para a pessoa: ele está no controle. Ele controla tudo. Eu vi uma camiseta bem legal do Lucinho, escrito assim: Deus está no controle. E aqui embaixo tem um controle de videogame. Deus está no controle. Como é bom Deus estar no controle de nossa vida, amados. E Deus disse para Isaac: eu estou no controle. Isaac levantou um altar. Quando ele levantou o altar, sabe o que significa? Eu creio na tua palavra, eu quero te adorar, eu quero oferecer um culto de ações de graça, Senhor. Eu estou aqui na tua presença, Senhor. É exatamente isso. Quando você vem nos cultos, você está levantando um altar na presença do Senhor, dizendo: eu creio, Senhor, e essa palavra é para mim, eu vou colocar em práticas, Deus, e Deus vai te ouvir. Sabe, depois desse altar, sabe o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu lá no arraial, na casa dos filisteus, na casa do rei. Só sei de uma coisa: que ele reuniu uma comitiva e partiu lá para Davi, para Isaac. Falei tanto de Davi hoje que eu estou com Davi na cabeça. Chegou lá no Isaac, Abimeleque veio pedir, em outras palavras, pedir a bênção de Deus através de Isaac para ele. Sabe o que vai acontecer quando essa pessoa for humilde, vendo as coisas acontecer? Eu não vou tocar na vida daquele crente. Eu não vou não, porque o negócio está difícil aí. Porque Deus cuida, amado. Amado, ó, é lógico que nós temos que ser mansos como uma pomba e prudentes que nem uma serpente. Devemos nos cuidar, nos prevenir, questão de dengue, questão de coronavírus, temos que cuidar. Mas lembra das pestes lá no Egito? Pegava lá no povo de Israel?
Havia um diferencial. Ou nós cremos num Deus poderoso, num Deus que pode todas as coisas, ou vamos deixar de anunciar o evangelho para essas próprias pessoas? Você não está vendo que muitas vezes pode ser uma armação do inimigo para afastar as pessoas, para falar de Jesus para essas pessoas? O rei foi lá e pediu a bênção de Deus através de Isaac. E olha o que as pessoas têm que dizer, amado. E isso o rei disse: nós temos visto que Deus está com você. Nós temos visto que a mão de Deus está sobre você. Eles reconheceram isso. Temos visto claramente que o Senhor é contigo. E mais, tu és bendito, tu és abençoado por Deus. É abençoado pelo Senhor. Você é protegido por Deus, amado. Foi o rei que disse para Isaac, sem conhecer, só vendo os feitos de Deus: você é um protegido de Deus. Olha, amados, olha ele colhendo todos os milagres. A multiplicação da obediência, ele já começou a colher os milagres. Olha, amado, depois que Isaac abençoou, vai com Deus, Deus abençoe, fica em paz, abençoou eles foram, deu um churrasco para eles, come aí, ó, que tem abundância. Não, eu vou comer mesmo, porque lá em casa o negócio tá difícil, não tem comida ali, vamos comer. Não, pode comer que aqui tem abundância, pode comer. Eles comeram tudo, foram embora. Sabe o que a Bíblia diz logo que eles saíram? Chegou exatamente os servos de Isaac, e diz assim: olha, o poço deu água. E ali ele estabeleceu o seu local. A bênção de Deus estava sobre a vida dele. A obediência na vida de Isaac gerou muitos milagres. Muitos milagres. Se você obedecer a Deus, chegando a multiplicar a sua obediência, então colherá grandes milagres. Grandes milagres. Viva na lógica de Deus e não na lógica humana. Amados, que Deus tenha falado no teu coração da mesma maneira que tem falado no meu coração. Para obedecer a Deus, nós vamos colher milagre. Multiplicar a obediência mais. Nas horas difíceis, quando Deus exigir algo de você, obedeça, porque você vai colher muitos milagres. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.